Bom, hoje vamos conversar com vocês sobre um tema muito importante, principalmente para as mulheres, que é a incontinência urinária, a famosa urina solta. É aquela perda de urina em momentos que a pessoa tosse, dá um sorriso, vai fazer uma atividade física e vaza a urina. Essa incontinência urinária tem tipos diferentes. Pode ser a de esforço, ao tossir, espirrar, fazer qualquer manobra de pegar peso. Ou pode ser a incontinência de urgência, aquela em que a pessoa tem a vontade de urinar, mas ela perde roupa no caminho para a toalete. Então, enquanto ela está indo, ela não consegue esperar chegar à toalete, vaza urina na roupa. Então, são dois tipos diferentes. A primeira, a incontinência de esforço, tem muito a ver com fraqueza do assoalho pélvico, do períneo, da região de sustentação da bexiga, que ali tem todo um suporte de sustentação. Isso era muito comum nas mulheres que tinham muitos filhos, muitos partos normais, partos difíceis, e aquilo ia rompendo aquela musculatura, aquela sustentação da bexiga, a bexiga começava a descer, o que chamava de bexiga baixa. Hoje isso não é tão comum, porque as mulheres geralmente têm 1, 2, 3 filhos no máximo, muitas vezes por parto cesariana. Mas hoje tem acontecido de outras formas, tem acontecido por obesidade, é um fator que começa a perder sustentação, força muscular da estrutura que suporta a bexiga, que sustenta a bexiga. Outro problema, a queda dos hormônios, o uso precoce de anticoncepcionais faz com que a mulher muitas vezes entre no estado de menopausa precoce, então começa a perder hormônios. Essa queda de hormônios vai diminuir a rigidez, a vitalidade desses tecidos que sustentam a bexiga. Então, é o que é comum também na mulher idosa. A mulher idosa, anos depois da menopausa, principalmente aquelas que não fazem terapia de reposição hormonal, ocorre um enfraquecimento desse assoalho pélvico, dessa sustentação da bexiga, e isso é um fator importante. Além disso, toda essa perda hormonal pode alterar a circulação da bexiga, então vai afetar a nutrição das células da bexiga, pode haver alterações da inervação dos nervos que controlam a bexiga e começar a ter essa urgência miccional. Porque a bexiga normal, durante toda a fase de enchimento, ela não tem contrações, mesmo durante o sono. Nós temos um mecanismo cerebral que inibe qualquer contração da bexiga. Só quando nós vamos à toalete, o banheiro, o local adequado, que relaxamos a musculatura do assoalho pélvico, uma musculatura chamada de esfíncter, relaxa-se essa musculatura, a bexiga então contrai e há a micção normal. Quando tem essas alterações hormonais, pode haver um desequilíbrio, como fosse uma arritmia na bexiga. Igual tem arritmia no coração, poderia ocorrer uma arritmia na bexiga e levaria a essa urgência, a vontade de urinar frequente. A pessoa enche um pouquinho a bexiga e já sente vontade de urinar. Ela pode ter simplesmente essa urgência, essa vontade, mas às vezes ela consegue, num grau inicial, consegue chegar até o banheiro, chegar até a toalete. Nos graus mais avançados, ela começa a ter contrações fortes durante a fase de enchimento, ela não consegue chegar até a toalete, então molha a roupa. Então nós temos a incontinência de esforço, de tossir, de espirrar e essa incontinência de urgência. Como falamos, isso pode estar ligado a fatores de sustentação, perda de massa muscular, de fibras musculares, obesidade, porque também vai enfraquecendo essa musculatura, e a queda dos hormônios, que podem vir mais cedo ou mais tarde. Hoje tem ocorrido um pouco mais cedo pelo grande uso de contraceptivos, de anticoncepcionais, mas geralmente a idosa tem muito esse tipo de incontinência. E a incontinência para a mulher, a gente poderia chamar de um câncer social, porque ela tira a mulher do convívio social, aquela mulher que está sempre perdendo urina, tem um mau cheiro, odor fétido, e isso faz com que a pessoa se retraia, se afaste do convívio social. Muitas vezes tem que usar forro, usar fralda, mas e a solução para essa incontinência? Não, nem em todos os casos há necessidade de se fazer cirurgia. Eu até nesses 35 anos de urologia, com toda essa vivência de cirurgião, de médico que trabalha muito com essa parte, com a urologia feminina, eu aconselho, em primeiro lugar, a mulher fazer uma avaliação física, avaliação da composição corporal,
ver se ela tem massa gorda excessiva, pouca massa muscular, fazer um tratamento dessa parte, fazer exercícios de fisioterapia para o assoalho pélvico, às vezes corrigir a parte hormonal, hormônios tiroidianos, hormônios femininos. Isso por si só já pode ajudar muito na melhora. E a cirurgia ficaria para aqueles casos em que não há uma resolução com esses tratamentos clínicos. A cirurgia ajuda? Ajuda muito, mas mesmo assim, se o assoalho pélvico estiver fraco, você pode suspender a bexiga, fazer uma cirurgia e com o tempo isso ir perdendo de novo. É igual você costura uma roupa velha, que o tecido está fraco, você costura, depois ela vai rasgando de novo. Então isso é importante. A pessoa muitas vezes fazer um preparo do organismo, fortalecer os tecidos, para quando fazer a cirurgia, aquele tecido está mais forte, mais fácil de sustentar. Mas são muitas medidas a ser feitas. Então pode ser feito o tratamento clínico, uma reposição de hormônios, controle do peso, reforço, ganho de massa muscular e os exercícios. E hoje também existe, já na Alemanha, nós já temos aqui no Brasil, uma cadeira que faz uma eletroestimulação do assoalho pélvico. A pessoa senta ali durante 30 minutos, naquela cadeira, ela faz a aplicação, a estimulação do assoalho pélvico, simplesmente sem tirar a roupa, sendo ela sentada numa posição confortável, parece uma poltrona, e ali faz uma eletroestimulação do assoalho pélvico. Geralmente, 6 sessões, a pessoa já consegue uma melhora muito boa. E ela pode fazer essas 6 sessões, depois pode fazer algumas sessões de manutenção. Então, existem vários tratamentos clínicos antes de uma cirurgia. Então, a mulher que tem incontinência não precisa ficar com medo da cirurgia. Na maioria das vezes, ela pode resolver o problema sem cirurgia, corrigindo a parte corporal, corrigindo os hormônios e fazendo essa fisioterapia, esses procedimentos de eletroestimulação, de treinamento da bexiga. Então você que é mulher, não fique sofrendo com esses problemas, procure um profissional para cuidar da sua saúde, vá atrás, resolva. Então isso você pode ser ajudada. E mesmo se você tiver feito uma cirurgia, pode fazer uma manutenção depois que você melhora. Que às vezes a cirurgia, se a pessoa não tiver cuidado, 5, 8, 10 anos depois, ela pode voltar a perder a urina de novo. E fazendo esse tratamento clínico, essa fisioterapia, isso pode manter o resultado da cirurgia por muitos anos. Um grande abraço, até breve.